hoje a gente vai falar sobre o algoritmo do GMAT. Eu vou fazer um overview sobre o algoritmo, dizendo tudo o que a gente sabe sobre o algoritmo, inclusive quais são os pontos pacíficos sobre o algoritmo do GMAT, ou seja, aquilo que não tem discussão, a gente sabe que é o que acontece, é o que é verdade sobre o algoritmo do GMAT. Vou deixar um ponto em aberto que a gente não sabe muito bem se é verdade, se não é verdade sobre o algoritmo, e também vou dar os meus 3 conselhos para você encarar o algoritmo do GMAT, tá? Então, inclusive, esta live está acontecendo por pedido do Ian que está aqui presente no YouTube. Ele me perguntou, e aí, o que a gente tem que se preocupar sobre o algoritmo do GMAT? Então, esta live é uma homenagem ao Ian. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês saibam, vocês podem participar mandando perguntas para mim. Inclusive, se não for sobre o assunto do algoritmo do GMAT, você pode mandar a pergunta para mim e isso pode virar tema de uma próxima live, uma próxima discussão nossa. Bora lá! Bora lá! Vamos avançar aqui. Eu vou começar dando uma introdução sobre o que é o algoritmo do GMAT. Que tal de algoritmo, né? Basicamente, o GMAT ele tem um algoritmo porque ele é uma prova adaptativa, uma prova que se adapta em tempo real, e isso é importante, em tempo real, ao seu nível de performance no teste. Então, a cada questão que você faz, o GMAT verifica se você acertou ou errou a questão, qual era o nível de dificuldade da questão que você acertou ou errou, e a próxima questão ela vai se adaptar ao que o GMAT julga como sendo o seu nível de conhecimento, de performance, de raciocínio, enfim. É claro que com uma única questão é muito difícil de fazer qualquer previsão, por isso que o GMAT tem várias questões, são 31 questões na parte quantitativa e são 36 questões na parte verbal do exame. Tá? Mas a ideia é que o GMAT tem um programinha de computador, um algoritmo que calcula qual deve ser a sua próxima questão baseado nas questões que você já fez, já acertou, já errou e qual o nível de dificuldade delas. Tá? Então, a forma do GMAT se adaptar é através desse algoritmo. E o que a gente sabe sobre esse algoritmo? Sobre o algoritmo do GMAT? Tá? Como eu falei, ele calcula, eu vou copiar e colar aqui o que eu já esbocei de estrutura para a gente conversar hoje. O algoritmo ele vai calcular o nível de dificuldade de uma questão com base nos acertos e erros das questões anteriores. E no final da prova, você vai ter uma nota que vai ser calculada pelo algoritmo, que vai ser dada de 200 a 800. Tá? As notas do GMAT, a nota final do GMAT, ela tem um incremento de 10 em 10 pontos. A nota mínima é 200, a nota máxima é 800. É muito difícil alguém tirar 200 no exame oficial, é muito difícil alguém tirar 800 no exame oficial. 2/3 dos candidatos tiram entre 400 e 600. Isso é o que o GMAT oficialmente divulga. Tá? Inclusive a média do GMAT, a média dos candidatos que fazem o GMAT, é em torno de 560 pontos. Então, só para você ter um parâmetro, tá? Só 12% dos candidatos tiram 700 ou mais na prova do GMAT. E aí você pode pensar que mais ou menos esse mesmo percentual que tira 300 ou menos. Então, é praticamente uma distribuição normal, não necessariamente, mas é uma distribuição dessa. Inclusive, se você estiver curioso para saber, beleza, quanto que eu tenho que acertar em cada sessão do teste para tirar um 700, eu vou colocar aqui uma tabelinha para você se orientar. Olha só, essa tabelinha aqui, ela mostra qual que é o seu predicted score, ou a sua nota final prevista, de acordo com a sua nota parcial na sessão verbal e essa nota parcial na sessão quantitativa. De modo geral, o que você pode imaginar? Se você quiser tirar uns 700, ou você tira, por exemplo, 51 na parte verbal, que é absolutamente muito difícil, e 36 na parte quantitativa, ou você tira, por exemplo, 42 na parte verbal e 43 na parte quantitativa. Tá, então, existe... É isso mesmo? Eu olhei certo? 42 na parte verbal e 44 na parte quantitativa. Então, repara que você tem que... Se você for muito, muito bem em uma das sessões, você não necessariamente precisa ir super, super bem na outra sessão para tirar um 700 já. Mas é claro que o seu objetivo tem que ser o de maximizar o seu score nas duas sessões, né? Principalmente se sua nota for tirar se o seu objetivo for tirar um 700 plus. E aí, beleza. O algoritmo é o que calcula essa nota final aqui, baseado mais ou menos aqui nesses scores parciais. E por que eu digo mais ou menos? Porque a gente tem esses scores parciais, mas não necessariamente
se você tirar, por exemplo, 45 em verbal e 40 na parte quantitativa, não necessariamente seu score vai ser 700. Talvez seja 690, talvez seja 700 mesmo, talvez seja 710. Isso porque o score final ele é calculado pelo algoritmo com base nas questões que você acertou, das questões que você acertou e errou, e não justamente nessas notas parciais, tá? Então, essas notas parciais elas servem como uma orientação. Você pode pensar que, beleza, eu quero tirar um 700, então a soma das minhas notas, por exemplo, da seção verbal com a seção quantitativa tem que ser por volta de 85. Ó, repara aqui, se eu tirar 40 na parte verbal e 45 na parte quantitativa, então 85 pontos no total, tá dando esses 700 aqui. Ou então você poderia pensar, bom, 49 na parte verbal e 38 na parte quantitativa. É isso mesmo? Olhei certo? Que tá dando 87 como soma. Então, assim, por volta disso aí, se você somar uns 85, 87 pontos, você vai estar próximo ali dos 700. É claro, isso é só um parâmetro para você ter em mente. Mas, enfim, o algoritmo ele vai te dar a sua nota final com base nas questões, de fato, e não nessas notas parciais das sessões quantitativas, da sessão quantitativa e da sessão verbal, tá? Então, voltando ao algoritmo, então estou dando uma introdução sobre o algoritmo aqui. O algoritmo ele tenta se adaptar, ele tenta a cada questão descobrir qual é o seu nível, né? Qual que é o nível do Ian, por exemplo? Ele faz a primeira questão lá. Se o Ian acertar, ele vai pensar, vou dar uma questão mais difícil para ver se o Ian ele acerta também. Se o Ian errar, talvez o algoritmo mande uma questão mais fácil. A gente não tem muito como saber como é o algoritmo. Inclusive, isso eu vou deixar bem claro quando eu falar das coisas que são os pontos pacíficos sobre o algoritmo do GMAT, tá? Isso a gente não tem dúvida, né? Ninguém tem acesso ao algoritmo do GMAT. Vamos dar alguns exemplos, tá? Como eu falei aqui, pegando o Ian como exemplo, se o Ian acerta uma questão, a próxima questão pode ser de um nível de dificuldade parecido ou de um nível acima. E se você erra, a tendência é o nível de dificuldade das próximas questões ir baixando. Inclusive, por isso é ruim você errar várias em sequência. E, bom, dito isso, vamos falar sobre os pontos. Quais são os pontos pacíficos sobre o algoritmo do GMAT? O que eu quero dizer com pontos pacíficos? São pontos que a gente não duvida, tá? Inclusive, quando eu comecei a fazer a pesquisa para conseguir trazer essas informações para vocês aqui, eu tinha alguns preconceitos que foram desmistificados, inclusive pelo próprio GMAC, que é o órgão que cria a prova do GMAT. Então eu vou trazer esses pontos pacíficos aqui para ninguém mais ter dúvida sobre o que é verdade e o que não é verdade sobre o algoritmo do GMAT. Então, primeiro ponto pacífico, tá? A gente não tem como saber qual é esse algoritmo do GMAT. A gente pode tentar adivinhar, pode fazer um monte de hipótese, mas no final das contas a gente não sabe. E se a gente não sabe, será que a gente tem que se preocupar tanto com ele? Eu vou dar mais informações para vocês, mas eu vou depois compartilhar quais são os meus conselhos para você com relação ao algoritmo do GMAT, tá? Mas a gente tem em mente, tá? A gente não sabe qual é esse algoritmo. Será que a gente precisa se preocupar tanto com ele? Seu score final depende de um balanço entre velocidade e assertividade. Isso também não é nenhum segredo, tá? Se você for mais rápido, né? Não necessariamente você vai conseguir uma nota super alta. Imagina, você terminar a prova, a cada sessão faltando 20 minutos ainda no relógio. Não necessariamente sua nota vai ser mais alta. O ideal é que você consiga balancear a sua velocidade e a assertividade. Até porque no GMAT é muito difícil você conseguir terminar a prova com um monte de tempo sobrando. É claro que pode acontecer, tem gente que na sessão quantitativa termina faltando 15 minutos no relógio, tudo bem, acontece. Mas será que a assertividade foi boa também? Então, você tem que sempre buscar um balanço entre velocidade e assertividade, tentando manter um ritmo por questão. Eu vou deixar bem... Eu vou escrever sobre isso, inclusive, aqui. Para você ter um parâmetro, na parte quantitativa, você tem que ter um ritmo de 2 minutos por questão, tentando acertar o máximo das questões dentro desse time frame, vamos dizer assim. E na sessão verbal, você tem 1 minuto e 48 segundos por questão, em média. Então, tenha em mente que você tem que se manter dentro dessa restrição, aproximadamente 2 minutos por questão. Não adianta sair correndo, fazendo um monte de questão, pensando, eu preciso acertar as questões rapidamente, porque se eu acertar as questões difíceis rapidamente, então eu vou ganhar mais pontos. Não, na verdade a gente não tem como saber. Mas uma coisa que a gente tem como saber é que se você errar muitas questões,
questões consecutivamente, isso penaliza demais a sua nota. Lembra que a prova é adaptativa? Então, se você erra uma questão, a próxima questão provavelmente será uma questão de nível de dificuldade mais baixo, de acordo com o algoritmo do GMAT, tá? Se você erra essa próxima questão também, a questão seguinte possivelmente vai ser de um nível de dificuldade ainda mais baixo. E se você erra mais uma questão, aí a dificuldade vai caindo e assim por diante, né? Então, imagina você errar 7 questões em sequência, isso prejudica absurdamente a sua nota. E isso é dito pelo próprio órgão oficial, tá? O próprio GMAT, que cria a prova. Evita errar várias questões consecutivas, porque senão isso penaliza demais a sua nota. E tem outra coisa que penaliza demais a sua nota. Então, eu estou compartilhando aqui as coisas que são certeza, que você tem que levar em consideração para não deixar o algoritmo te penalizar. A galera que tá no Instagram aí, eu tô ao vivo no YouTube, tá? Então tô falando e olhando pro lado, não porque eu sou louco, tá? Se quiser, você vem pro YouTube que eu tô compartilhando minha tela. Olha lá, quarto ponto aqui que é inquestionável é que se você deixar questões sem responder, sua nota vai ser muito penalizada, mas muito penalizada. E isso é frisado pelo GMAT, pelo órgão que cria o GMAT. Então, assim, toma cuidado, porque quando você estiver fazendo a prova, quando você clica numa alternativa, você não vai automaticamente para a próxima questão. Você tem que clicar em enviar a resposta, depois você tem que clicar em confirmar, e na última tela, eu tenho quase certeza, agora eu já não... Ó, a memória aqui já não está funcionando direito, mas assim, eu tenho quase certeza que aparece uma opção para você ainda clicar para finalizar o exame. Eu não tenho certeza exatamente dessa última tela, mas o ponto é, você tem que clicar em enviar sua nota daquela questão, a sua resposta da questão, e tem que clicar em confirmar. Se você deixar 5 segundos para fazer esse processo, com a lerdeza do computador, é possível que você não consiga enviar sua última resposta. E talvez muitos aqui já tenham passado por essa situação nos simulados oficiais. Eu espero que não no exame oficial, mas é algo que te penaliza, tá? Então, se você não se organizou para conseguir enviar a última questão a tempo, então isso atrapalha demais a sua nota. E não estou falando só a última, mas se você deixar mais de uma questão ainda sem enviar, nossa, a sua nota vai sendo cada vez mais penalizada, tá? Então, e toma muito cuidado com isso. Então, tem que ter um balanço entre velocidade e assertividade, garantindo que, no mínimo, né, você vai conseguir terminar a prova e enviar todas as questões, mesmo que seja chutando a última questão. Tá? E aí, qual o problema, né? Você pode pensar, mas eu não quero sair chutando porque eu não quero penalizar minha nota, eu quero acertar o máximo possível. E aí, importante você ter em mente que é possível você errar algumas questões em cada sessão da prova e ainda tirar 790. 790 é uma nota bizarra, muito alta, tá? Na verdade, em várias fontes que eu pesquisei, estava dizendo assim, é possível errar algumas questões em cada sessão da prova e ainda assim tirar 800. Como eu não conheço nenhum ser humano que tirou 800 na prova do GMAT, pelo menos não ainda, eu não escrevi 800, mas eu sei que eu já ouvi falar de pessoas que tiraram 790. Então, tenha em mente, tá? É possível. Mesmo errando questões, você pode tirar 790. Por quê? O GMAT não faz uma proporção, o algoritmo do GMAT não faz uma proporção entre as questões que você acertou. Por exemplo, a Maria acertou 27 de 31 questões, então a nota dela é tanto. Não é isso. Inclusive, você pode esperar que boa parte das pessoas que tiram uma nota de 700 para cima acertam uma quantidade relativamente próxima de questões. Talvez acertam por volta de 25, 26, 27 questões na parte quantitativa. Só que a nota vai variar bastante, né? Pode variar vários pontos de acordo com a dificuldade das questões que você respondeu. Então, se por um acaso você foi acertando as questões da prova e o GMAT foi entendendo que o seu nível de performance está alto e você vai respondendo questões cada vez com nível de dificuldade maior. Isso vai contando, e acertando, né? Isso vai contando positivamente para sua nota. Então, mesmo que você erre algumas questões, você ainda assim pode tirar uma nota 700 ou mais. O Ian comentou aqui, cara, eu olhei as top 10 da Times e somente a London tinha alguém com 800 de nota. Caramba! Então, assim, as escolas de negócio geralmente divulgam o range do GMAT das pessoas que entraram, né? E aí o que eu já vi foi, o range vai de 610 até 790, ou vai de 580 até 790, enfim, nunca vi chegar no 800, então é interessante, obrigado por essa informação aí, Ian. Então teve algum ser humano que chegou nesses 800, que doideira, boa, então tá. Mas então, qual que é a ideia? Não tem medo de chutar uma questão, ou eventualmente, se você precisar, até para ajustar a sua velocidade, o seu ritmo de prova, porque você não quer errar nenhuma questão. Você tem em mente que você pode errar questões, porque mesmo quem tira uma nota super alta, erra também, tá? É claro, você não vai querer errar um monte, você vai querer minimizar os seus erros, mas tenha em mente que você não vai morrer
por errar uma questão no GMAT. E além disso, tá? Algo para te tranquilizar. A sua, ou não, mas a sua nota no final no GMAT apresenta um erro padrão de 30 a 40 pontos segundo o próprio GMAT. O que é isso, né? Quer dizer que digamos que você seja alguém com nível de performance 700. Pode ser que você, mesmo sendo alguém com nível de performance 700, você tire um 670 na sua prova. Mas pode ser que você tire um 730. Tá, então tem um erro, o chamado erro padrão aí, que pode variar aí de 30 a 40 pontos, para mais ou para menos. Dei uma de William Bonner agora. Então, é claro, o GMAT, ele tá tentando estimar qual é o seu nível de performance, e ele faz isso com 36 questões na parte verbal, 31 questões na parte quantitativa, e no final ele vai dar uma medição que pode ser, que pode ter um erro ali. Então esse erro padrão é o que é apresentado na pesquisa do próprio GMAT. Beleza? E agora um ponto polêmico que está desmistificado. Cairá por terra, como dizem por aí. As 10 primeiras questões não são mais importantes. E o próprio GMAT deixa isso bem claro no GMAT, no Official Guide, tá? No material oficial deles. E isso é interessante porque eu mesmo tinha um pouco esse preconceito de que, bom, se o algoritmo ele vai se adaptando, deve ser melhor eu acertar as primeiras questões para receber questões mais difíceis depois e tal. Mas o que o GMAT fala é que, cara, não se preocupa com o algoritmo, esquece, tá? Esquece, as 10 primeiras questões, elas são importantes assim como qualquer outra questão da prova. Então, não se preocupa demais com isso. Por quê? O GMAT tá batendo no peito falando assim, eu vou conseguir descobrir qual é o seu nível de performance, mesmo se você mandar meio mal aí nas primeiras questões. É claro que se você mandar meio mal nas primeiras questões, provavelmente você vai mandar meio mal nas do meio e nas do final também. Então, mas o que acontece é não se preocupa, ou o principal, não gasta tempo demais, não gasta mais tempo nas 10 primeiras questões porque você acha que elas são as mais importantes. Não são! Tá, e eu descobri isso inclusive recentemente, porque eu tinha esse preconceito, né? Essa ideia preconcebida de que, bom, o algoritmo é meio adaptativo, então é melhor já, desde cara, falar pra ele, ó, eu sou um cara que performa alto, né? Então, mas assim, não vale a pena gastar mais tempo nas primeiras questões só pra acertar mais e isso te prejudica no final da prova, você pode errar mais no final da prova. Então, na real, não se preocupa, tá? Você tem que manter um ritmo e uma performance de acertos boa ao longo da prova inteira. Dito isso, tá? Dito isso, antes de eu falar quais são os meus conselhos para você encarar o GMAT, deixa eu falar de um ponto que não tá claro para mim. Eu não consegui descobrir nenhuma fonte, que é, será que o tempo por questão é levado em consideração para a nota final? Porque o GMAT ele fala o seguinte, e eu tô colocando assim só para você ter em mente que a gente não tem todas as respostas, tá? O GMAT, ele leva em consideração se você acertou a questão, se aquela questão tinha um nível de dificuldade alto ou não, e pelo o que o próprio GMAT fala, ele leva em consideração outras informações estatísticas também sobre Bom, o tempo que os candidatos levam para fazer uma questão é também uma informação estatística sobre aquela questão. Então, será que se eu responder uma questão rapidamente, uma questão difícil rapidamente, eu vou conseguir ganhar mais pontos por causa disso? Então, mas isso não sabemos. E se não sabemos, não vamos freak out, não vamos nos desesperar por causa disso. Tenta manter o ritmo, tá? Não tenta resolver rápido só porque talvez o algoritmo te dê um bônus aí por acertar uma questão difícil rapidamente, tá? Não se prenda a isso porque isso é um ponto de discussão. A gente não sabe se é verdade, se é mentira. Então, se a gente não sabe, paciência, tá? É aquele negócio, né? O que o coração não vê, como é que é? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente não tem como saber, então não vamos sentir, vai? Vamos levar em consideração só aquilo que a gente tem certeza que é verdade. Dito isso, vamos para os conselhos, tá? Tenho 3 conselhos para te dar para encarar o algoritmo do GMAT. Primeiro conselho é confie no algoritmo. Confie no algoritmo. Como eu já falei, o algoritmo ele vai tentar se adaptar ao seu nível de performance. Então, você não precisa tentar jogar o jogo do algoritmo a ponto de, eu quero extrair o máximo do algoritmo. Não, você só não tem que se prejudicar por causa do algoritmo. A Amanda que chegou no Instagram, se você quiser eu tô ao vivo no YouTube, você pode vir pra cá. Então, confie no algoritmo. Se você se esforçou para chegar em um nível 700, por exemplo, confia que o algoritmo vai conseguir medir que você tá nesse nível. É claro que tem aquele erro lá, como eu falei, tem um erro padrão ali, mas confia. Você não tem que se preocupar com o algoritmo, tentar hackear o algoritmo, acertar as primeiras questões, tal, não sei o que, mais difíceis rapidamente. Não se preocupa com isso, tá? Don't freak out. Então, esse é o primeiro conselho. Confia no algoritmo, o algoritmo é seu amigo.
dado que a gente não tem que se preocupar com o algoritmo, a gente vai tentar manter um tempo médio por questão. Na parte quantitativa, esse tempo médio é de 2 minutos por questão, e na parte verbal, como eu já falei antes, é de 1 minuto e 48 segundos. Então, é isso que a gente vai fazer. Tentar manter um ritmo médio por questão, tá? E não se apressar desnecessariamente, não gastar tempo demais também em nenhuma questão. Então, deixa eu escrever isso aqui para você. Como eu já falei, não tentar rush sua prova, não tenta acelerar demais e não gasta tempo demais em uma questão. O que eu quero dizer com gastar tempo demais em uma questão? Às vezes é normal. O tempo médio é de 2 minutos por questão numa questão da parte quantitativa, por exemplo. Então, é normal que você gaste menos em algumas questões e um pouco mais em outras. Quando gastar um pouco mais? Vamos discutir um pouco isso, né? Se por um acaso você está fazendo a questão e você descobriu um caminho para resolver a questão, você está conseguindo avançar na resolução, então, e você julga que você tem uma alta chance de acertar a questão, porque afinal de contas você já está resolvendo a questão, é ok você gastar 2 minutos e meio, talvez 3 minutos, eu não diria mais do que isso, mas talvez, se você já tinha tempo disponível lá, mais tranquilo no relógio, talvez gastar um pouquinho mais de tempo numa questão mais difícil, talvez, tá? Mas isso depende do quanto de tempo você já conquistou, já tem disponível a mais, né, de bônus no seu relógio. Então, eu não gastaria mais tempo do que 3 minutos em nenhuma questão se eu tivesse com o tempo contadinho, tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, na parte quantitativa, de ter tempo sobrando no relógio, o que nunca aconteceu na parte verbal. Mas na parte quantitativa já aconteceu de ter tempo sobrando no relógio, então eu estava com um ritmo bom, então eu tinha mais tempo para gastar em algumas questões mais difíceis. E nessa situação, com o tempo sobrando, aí sim, já cheguei a gastar 3, 4, e aí eu cometi o erro também de gastar 5, 6 minutos em questão, tá, em simulados oficiais. Não aconselho, de jeito nenhum, tá? Mas o que eu aconselharia é tentar resolver tudo ali em torno de no máximo 3 minutos, se você tiver tempo sobrando no relógio, se você julgar que você tem uma alta chance de resolver aquele exercício, porque você já desenvolveu uma linha de raciocínio, já está seguindo uma linha de raciocínio. Se você não criou nenhuma linha de raciocínio para resolver a questão em 2 minutos, talvez a sua probabilidade de acertar com alguma linha de raciocínio que caia dos céus, né, depois daqueles 2 minutos, seja muito baixa. Talvez seja mais baixa ainda de 20%. Se mais baixa que 20%, já chuta direto, que chutando a sua chance de acerto é de 20%. Não gasta tempo demais em nenhuma questão, mas aí vai muito de você julgar. Será que eu tenho tempo sobrando para resolver aquela questão? E será que eu tenho alta chance de resolver aquela questão? Bom, dito isso, né? O ideal é que se você mantiver esse ritmo, você comece a última questão com aproximadamente 3 minutos no relógio. Isso seria o perfeito, assim, que, porra, você mandou bem na gestão de tempo. E eu vou mostrar como que você pode fazer a gestão do tempo, tá? Que é usando a regra do 43-22. Para isso, então vamos lá. Vou colocar aqui. Meu terceiro conselho é: use a tecnologia do chute para espaçar ao máximo os seus erros. E aí, para isso, você tem que conhecer e usar a regra do 43-22. E a regra do 43-22 é a seguinte, eu vou mostrar aqui já. Olha lá, tabelinha que eu preparei para você. Que é esta aqui. Na seção quantitativa, a gente tem 31 questões que a gente tem que fazer em 62 minutos. Na verbal, a gente tem 36 questões para fazer em 65 minutos. Se você dividir cada sessão em 3 partes, então você vai ter um primeiro terço, um segundo terço e um terceiro terço da sessão. O que eu recomendo você fazer? Analisar, depois que você tiver terminado o primeiro terço de cada sessão, então, se você terminar, por exemplo, a questão 10 da parte quantitativa, você tem que ter 43 minutos no relógio. E o primeiro terço da parte verbal, da sessão verbal, é depois da 12ª questão. Então, terminando a 12ª questão da parte verbal, você tem que ter 43 minutos no relógio. E por que a regra 43-22? Porque depois do segundo terço da prova, ou seja, depois da questão 20 na parte quantitativa e da questão 24 na parte verbal, você ainda tem que ter 22 minutos no relógio. Se você tiver esses tempos no relógio, quer dizer que você está dentro do ritmo, dentro de um bom ritmo para terminar a prova a tempo. E aí, por que eu uso e eu gosto de recomendar essa regra do 43-22? Basicamente, permite você, que obriga você a verificar somente 2 vezes o seu ritmo ao longo da prova. Porque se você confere o ritmo só 2 vezes ao longo da prova, a cada sessão, aliás, né? 2 vezes por sessão, isso reduz a sua ansiedade. Tem gente que prefere conferir o ritmo a cada 5 questões. E tudo bem. Se você prefere assim,
beleza. Mas eu prefiro minimizar ao máximo a minha ansiedade durante a prova. Então é por isso que eu resolvi simplificar essa regra, né? Essa regra do 43-22 para conferir simplesmente em 2 momentos, apenas em 2 momentos, como que está sendo o meu ritmo na prova, tá? Então, não só essa regra do 43-22 me permite saber, beleza, eu estou dentro do ritmo, mas também me permite ter um método para chutar. E eu vou dizer por que ter um método para chutar. Porque se você tiver, imagina, você terminou o primeiro 1/3 de uma determinada sessão. Se você tiver mais de 2 minutos atrás do que você deveria, então, por exemplo, você terminou a questão 10 da parte quantitativa e você só tem 41 minutos no relógio. Então, você vai ter que chutar. Eu vou dizer, vai ter que chutar, por quê? É o que eu estou aconselhando. O ideal é que você chute uma das próximas 10 questões, não necessariamente a 11ª. Porque talvez a 11ª você bata o olho e saiba como fazer. Se você não conseguir recuperar o tempo ao longo das próximas 10 questões, concorda que você ainda vai estar devendo 2 minutos quando você chegar na 20ª questão? E pode ser que, inclusive, se as questões forem ficando mais difíceis, você vai acumulando mais déficits ainda. E lembra que o algoritmo do GMAT ele te penaliza muito por errar várias questões em sequência. Então, se você deixar para chutar tudo mais ou menos lá no final, com pouco tempo no relógio, isso vai te penalizar demais. Então, a regra do 43-22 é também um método para te orientar no chute. Se depois da questão 10 você tem 2 minutos, está 2 minutos atrás no relógio, tenta chutar uma das próximas 10 questões. Se você tiver 4 minutos atrás do relógio, ou seja, terminou a 10ª questão na parte quantitativa, você tem 39 minutos no relógio, então já se planeja para chutar 2 das próximas 10 questões. Por que isso, né? Por que das próximas 10 questões? Porque aí pelo menos você pode, ao longo das próximas 10 questões, verificar alguma que talvez caia uma matéria que você não estudou, sei lá, caia um negócio de geometria analítica e você fala, puta, eu sou horrível em geometria analítica, não estudei direito. Então talvez essa seja uma ótima candidata para você gastar 15 segundos chutando e ainda tendo 20% de chance de acertar, né? E ganhando tempo, recuperando tempo para manter voltar ao ritmo ideal da prova. Tá, e aí, se você tiver devendo 6 minutos, nossa, depois das primeiras 10 questões, o que pode acontecer, comigo acontece direto na parte verbal, e eu tô tentando melhorar esse ritmo meu na parte verbal, já se organiza para ir chutando desde do segundo terço da prova. Não deixa para chutar tudo no final, ou colocar aquela ideia na mente de que eu vou conseguir ganhar mais, fazer cada questão mais rapidamente de agora em diante para recuperar esse tempo perdido. Porque é possível e talvez provável que se você deixou acumular nas 10 primeiras questões tempo, né? Você perdeu tempo nas 10 primeiras questões, é provável que nas próximas 20 questões você também perca tempo, tá? Então, chutando, você recupera seu tempo rapidamente e te libera dessa ansiedade de pensar, meu Deus, eu tenho que fazer essa questão 10 segundos mais rápido. Essa próxima questão ainda mais 15 segundos mais rápido. Porque esse build-up, essa criação, né, de ansiedade ao longo da prova vai também acabando com a sua performance, principalmente lá no final. Então, se você começa com a parte quantitativa, você já vai criando ansiedade ao longo da parte quantitativa e depois quando você for para a sessão verbal, você já vai estar mais cansado. Então imagina no final da parte verbal, enfim. Então quanto menos ansiedade você também construir ao longo da prova, né, desnecessariamente, melhor, né? Porque o ideal é que você esteja tranquilão ali, pelo menos dentro do possível. Agora, eu entendo, tá? Eu também tenho receio de chutar, mas se você tem receio de chutar, eu vou colocar algumas coisas que podem te ajudar a encarar o chute de uma forma um pouco mais leve. Você pode, ainda assim, tirar uma nota super alta no GMAT errando várias questões, isso pode acontecer. E não só isso, tá? A questão que você chutar pode ser experimental. O que eu quero dizer com experimental? O GMAT, ele está o tempo todo desenvolvendo questões novas. E como que ele testa essas questões novas? O GMAT testa as questões novas nos candidatos. Então, é possível que parte das questões que você faça, eu não sei quantas, talvez nenhuma, talvez uma, talvez duas, não sei, sejam questões experimentais, questões que o GMAT ainda está testando para ver se é uma questão difícil, se é uma questão fácil. Então, se por um acaso você chutar uma dessas questões, fica tranquilo que essa questão não vai contar para a sua nota final, tá? Então, é possível sim que você pegue algumas das questões da sua prova oficial como sendo uma questão experimental. E outra, se você ainda tem receio de chutar, lembra, você tem 20% de chance de acertar, porque são 5 alternativas, então talvez você chute certo. Lembra que o principal para você equilibrar na hora da prova é a velocidade com a assertividade, tá? Então, às vezes o chute é o que vai te permitir recuperar a velocidade, recuperar o ritmo da prova. Então, não desconsidera o chute. E é muito melhor você pensar
qual vai ser a sua estratégia de chute desde já, antes de fazer a prova oficial, do que deixar para pensar lá na hora da prova, tá? Inclusive, vamos lá, que tipos de questões a gente deve chutar, ou deve não, né? Que a gente pode considerar chutar. Vou começar aqui pela parte quantitativa, para dar uma orientada em você. Na parte quantitativa, talvez um pouco mais simples decidir o que chutar e o que não chutar, é alguma questão que você bate o olho e você não sabe por onde começar. Ou alguma questão que você bate o olho e você reconhece que é uma matéria que você tem muita dificuldade. Então, por exemplo, cai uma questão de sequências e você manda muito mal em sequências e você está devendo já tempo no relógio. Então talvez a questão de sequência seja uma candidata fortíssima para você chutar. Ou então caiu uma questão de geometria e aí você não está muito confortável com geometria. Talvez também, se você tiver pouco tempo no relógio, seja uma boa candidata para você chutar. Agora, em verbal. Verbal, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Existem algumas candidatas boas para você chutar em verbal, tá? Questões longas de Critical Reasoning. Para isso, você tem que conseguir reconhecer o que é uma questão de Critical Reasoning. Se você não sabe reconhecer uma questão de Critical Reasoning, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre os tipos de questões da parte verbal. Então, se você quiser, você pode procurar, hein? Tá na minha jornada de preparação. Eu falo sobre as questões da parte verbal. E beleza, já recupera uma parte do seu tempo. Outra ótima candidata para você chutar na parte verbal são questões Sentence Correction, que tenham a sentença inteira sublinhada. E o que é a sentença inteira sublinhada? De novo, se você não sabe o que é o tipo de questão de Sentence Correction, eu tenho um vídeo que mostra como que é o estilo das questões de cada uma das sessões, perdão, como que é cada um dos tipos de questões da parte verbal. Então você pode procurar aqui no canal. Mas questões do Sentence Correction geralmente tem uma parte da sentença sublinhada e a parte que você tem que corrigir, por isso que é Sentence Correction. Se essa parte sublinhada for pequena, bom, talvez faça sentido você tentar resolver. Se a parte sublinhada for muito longa, talvez a questão seja mais complexa e você gaste tempo demais tentando acertar a questão. Se você estiver devendo tempo no relógio, talvez seja aí que você tenha que... Agora, por que? Se a gente tem 3 tipos de questões na parte verbal, por que eu estou colocando só para você considerar o chute nas questões de Critical Reasoning e de Sentence Correction, e não nas de Reading Comprehension? As de Reading Comprehension, inclusive, são as que levam mais tempo para a gente fazer, porque geralmente elas têm um texto de 2, 3, 4, às vezes 5 parágrafos para você ler, e depois você ainda tem mais 2, 3, 4... talvez 5 questões para responder sobre aquele texto. Então, por que eu não recomendo você chutar as questões de Reading Comprehension se elas levam mais tempo para a gente fazer? Elas vêm em cascata, elas vêm em grupinho. Então, se você resolve não ler o texto e chutar as questões referentes àquele texto, é possível que você erre 2, 3, 4, talvez 5 questões em sequência. Lembra? Errar várias questões em sequência penaliza demais a sua nota. Então, se você tiver que chutar na parte verbal, dê preferência para chutar as questões de tipo Critical Reasoning e Sentence Correction, tá? Evita chutar as questões de Reading Comprehension. Reading Comprehension, você vai levar um bom tempo lendo o texto para entender e conseguir fazer as questões. E você pode pensar, mas e se eu chutar a última questão de Reading Comprehension? A última questão, uma das últimas... Imagina, eu respondi 3 questões daquele texto, aí depois apareceu uma 4ª questão. Eu posso chutar essa 4ª questão? Ah, pode. Mas pensa bem, você já leu o texto, já sabe do que se trata. Geralmente as questões de Reading Comprehension elas são mais simples, porque o difícil é ler o texto dentro daquele tempo. Então você já gastou o tempo lendo o texto, então talvez gaste 30 segundos, 40. Beleza? Então estou à disposição. O conteúdo que eu tinha para compartilhar aqui é esse, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar agora no chat. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas sobre o que você pudesse ter de dúvida da parte... sobre o algoritmo do GMAT. E lembrando, tá? Se você tiver qualquer outra dúvida sobre a prova do GMAT, você pode entrar em contato comigo, ou no comentário desse vídeo, ou mandando mensagem para mim via direct no Instagram. O Instagram do Matemática para GMAT é @matemática para GMAT, tá? Então, você pode mandar mensagem via direct para mim lá também. Vou colocar aqui no chat para vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço demais aí a atenção de vocês.